É maravilhoso para mim estar aqui para partilhar convosco esse presente tão lindo que o Senhor me fez. O que vou vos contar aconteceu no dia 5 de maio de 1995 na Universidade Nacional de Bogotá, por volta das 4h30. Sou odontologista e eu e meu sobrinho, de 23 anos, que também era dentista, estávamos a tirar a especialização na altura. Nesse dia, que era uma sexta-feira, cerca das 4h30, caminhávamos juntamente com meu marido em direção à faculdade de odontologia para buscar uns livros de que necessitávamos. O meu sobrinho e eu caminhávamos juntos debaixo de um guarda-chuva pequeno e o meu marido tinha um casaco impermeável e, para se proteger melhor, caminhava junto à parede da biblioteca geral, enquanto nós íamos pulando de um lado para o outro para evitar as poças de água. E por isso íamos aproximando das árvores, e quando saltamos uma poça maior, caiu-nos um raio em cima, que nos deixou carbonizados. O meu sobrinho morreu logo. O raio entrou por trás, queimando-o totalmente por dentro e saiu pelo pé, poupando-o exteriormente. Ele era um rapaz que, não obstante a sua curta idade, estava muito entregue ao Senhor e era muito devoto do menino Jesus. Trazia sempre uma imagem do menino, tipo uma medalha, num fio ao pescoço. Era um cristal de quartzo com a imagem do menino Jesus. As autoridades disseram que foi o quartzo que atraiu o raio para meu sobrinho, porque entrou no coração, queimando-o por dentro e saiu pelo pé, ficando seu exterior intacto. Teve de imediato uma parada cardíaca, sem dar resposta à tentativa de reanimação, feita pelos médicos, e acabou por morrer ali. Mas quanto a mim, o raio entrou no meu braço, queimou-me espantosamente todo o corpo por fora e por dentro. Praticamente desapareceu a minha carne e os meus seios desapareceram, principalmente o esquerdo. Ficou um buraco no seu lugar. Desaparecendo as carnes do meu ventre, das pernas, das costelas, carbonizou meu fígado, queimou gravemente os meus rins, os pulmões, os ovários e saiu pelo pé direito. Eu fazia a minha contracepção com o DIU de cobre. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino em forma de T. E como o cobre é bom condutor elétrico, carbonizou e pulverizou os meus ovários, que ficaram como 2 uvas passas. Fiquei em parada cardíaca, praticamente sem vida, e a saltar por causa da eletricidade que ficou naquele local. Este corpo que vocês veem aqui, este corpo reconstruído, é misericórdia de Nosso Senhor. Mas vejam, esta é a parte física, porque o mais belo é que enquanto meu corpo ficou ali carbonizado, eu nesse instante encontrava-me dentro de um formosíssimo túnel branco de luz, uma luz lindíssima que me fazia sentir um gozo, uma paz, uma felicidade que não tenho palavras humanas para vos descrever a grandeza daquele momento. Foi um enorme êxtase. Eu ia avançando, feliz, gozosa, nada me pesava dentro desse túnel. Olhei e no fundo desse túnel vi uma luz branca como um sol, uma luz belíssima. Eu digo branca para dizer-lhes alguma cor, mas não se tratava de cores que se pareçam a nenhuma cor da terra. Essa luz era lindíssima. Eu sentia através dela uma fonte de paz, de amor, de luz. Quando subi por esse túnel em direção à luz, digo para mim: caramba, morri! Nesse instante pensei nos meus filhos e digo: ai meu Deus, os meus filhinhos. Que vão dizer os meus filhos? Esta mãe tão ocupada que não teve tempo para eles. Eu saía cedo todos os dias pela manhã e só regressava às 11 da noite. Aí vi a realidade da minha vida e senti uma tristeza. Saí de casa decidida a conquistar o mundo, mas ficaram para trás a minha casa e os meus filhos. Nesse instante, vazio pela ausência dos meus filhos, já sem sentir o meu corpo, nem a dimensão de tempo ou espaço, olhei e vi algo de muito belo.
Vi todas as pessoas da minha vida no mesmo instante, no mesmo momento, todas as pessoas, os vivos e os mortos. Abracei-me aos meus bisavós, aos meus avós, aos meus pais, que já tinham falecido a todos. Foi um momento pleno, maravilhoso. Percebi então que tinha sido enganada com a história de reencarnação. Disseram-me que a minha avó tinha reencarnado em alguém. Só não me disseram em quem. E porque saía caro, eu deixei a coisa assim. Não aprofundei aonde estava minha avó reencarnada. Porque sabem, eu defendi a reencarnação. E agora ali, eu acabava de abraçar a minha avó e bisavó. Abraçamo-nos bem, como a todas as pessoas que eu conhecia, vivos e mortos, e tudo isso num mesmo instante. Só minha filha, quando eu abracei, se assustou. Tinha 9 anos e sentiu meu abraço. Visto eu poder abraçar também os vivos, só que, normalmente, não sentimos esse abraço. Quase não dei pelo passar do tempo naquele momento tão belo. Que lindo! Agora já sem o meu corpo, eu não olhava para as pessoas como antes. Porque antes eu só sabia criticar. Se estava gordo, magro, feio, bem vestido, mal vestido, etc. Sempre que falava dos outros era uma crítica. Agora não. Agora vi o interior das pessoas e que bonito era ver o interior das pessoas. Ver os seus pensamentos, os seus sentimentos enquanto os abraçava. E continuava a avançar, plena pela luz, feliz. E quanto mais subia, mais sentia que ia desfrutar de uma visão bela. E ao fundo avistei um lago belíssimo. Sim, vejo ao fundo um lago belíssimo. Árvores tão lindas, lindíssimas. E flores belíssimas, de todas as cores, com um aroma muito agradável, tão diferente. Tudo era tão belo naquele jardim, lindo, belíssimo, naquele sítio maravilhoso. Não existem palavras para descrever, tudo era amor. Haviam 2 árvores ladeando algo que parecia ser uma entrada. É muito diferente de tudo o que nós conhecemos cá. Nem sequer há cores parecidas aqui. Lá é tudo tão belo. Naquele instante, eis que meu sobrinho entra naquele formoso jardim. Eu sabia, sentia que não devia, nem podia entrar ali. Nesse instante, ouço a voz do meu marido. Ele lamenta e chora com um sentimento profundo e grita: Glória, Glória, por favor, não me deixe. Pensa nos teus filhos. Glória, volta, volta, não seja covarde, volta. Nesse instante olhei tudo de uma forma global e o via chorar com tanta dor. Aí, nesse momento, Nosso Senhor concede meu regresso. Mas eu não queria voltar. Aquela paz, aquela alegria com que estava envolvida fascinava-me. Mas, pouco a pouco, comecei a baixar em direção ao meu corpo, que encontrei sem vida. Vi que o meu corpo estava sem vida, numa maca da Universidade Nacional de Enfermaria. Vi os médicos dando choques elétricos ao meu coração para me tirarem da parada cardíaca. Olhei e meti os pés da minha alma. A alma também tem forma humana. A minha cabeça fez uma faísca e com violência entrei, porque o meu corpo parecia que me segurava para dentro dele. Doeu imenso entrar, porque saíam faíscas por todos os lados e eu sentia me encaixar dentro de algo muito pequeno, o meu corpo. Era como se meu corpo, com este peso e estatura, entrasse de repente numa roupa de bebê, mas de arame. Era um sofrimento terrível e a dor intensa da minha carne queimada. Meu corpo calcinado doía tanto, tanto, ardia terrivelmente e saía fumo e vapor. Ouvi os médicos gritarem: voltou a si, voltou a si. Eles estavam contentíssimos. Mas o meu sofrimento era indescritível. As minhas pernas estavam muitíssimo negras. O meu corpo e os meus braços estavam em carne viva. O problema das pernas complica-se quando se considerou a possibilidade de amputá-las. Mas havia uma outra dor terrível para mim.
que era a vaidade de uma mulher mundana, a mulher executiva, intelectual, a estudante, escrava do corpo, da beleza, da moda. 4 horas diárias de aeróbica, escravizada para ter um corpo belo. Massagens, dietas, injeções, bom, de tudo o que se possa imaginar. Essa era a minha vida, uma rotina escravizada para ter um corpo belo. Eu costumava dizer, se tenho uns seios bonitos são para mostrar, para que escondê-los? O mesmo dizia das minhas pernas, porque sabia que tinha pernas espetaculares, bons abdominais, mas no instante vi com horror que tinha estado toda uma vida a cuidar do corpo, porque isso era o centro da minha vida, o amor ao meu corpo, e agora já não tinha corpo. Nos seios tinha uns buracos impressionantes, sobretudo o seio esquerdo, que tinha praticamente desaparecido. As minhas pernas eram terríveis, era como vê-las com pedaços vazios, sem carnes, como carvão pretas. Reparem que as partes do meu corpo, que justamente eram as que eu mais cuidava e estimava, foram as que mais ficaram completamente queimadas e as que ficaram praticamente sem carne. Posteriormente levaram-me para o hospital do Seguro Social e aí rapidamente me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto eu estava anestesiada, voltei a sair do corpo. Fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas, quando de repente, nesse momento terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, meus irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida o fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos, de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta minha relação com Ele. Por isto, todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé, também na missa. Um dia, quando eu estava a tirar a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno e diabos também não. Foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei para mim, se não há demônios e inferno também não, nesse caso vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora? O que me dá mais tristeza agora, e que vergonhosamente lhes confesso, é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo do diabo. Quando me dizem que não existe inferno, eu disse imediatamente, bom, então vamos para o céu, não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal, com parvoíces e etc. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que o demônio não existe, que são invenção dos padres, que são manipulações da igreja, enfim. Eu comecei a dizer aos meus colegas na Universidade Nacional que Deus não existia, que era produto da evolução, etc, etc. E consegui influenciar muita gente. Mas olha que quando me vejo naquela situação, que susto tão terrível, quando vi que afinal, sim, há demônios e que me vêm buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas do pecado e que sou eu o pagamento, que os meus pecados tiveram consequências. Naquele instante comecei a ver saírem das paredes da sala de operações muitíssimas pessoas, aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico espantoso que estremeceu a minha alma. E eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia.
Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe, e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de mais nada. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne, para que minha carne e meu corpo me recebessem de novo. Mas a minha carne não me recebia, e esse susto era terrível. Acabei por fugir e correr, mas não sei como, atravessei a parede da sala de operações e só queria fugir. Aspirava esconder-me entre os corredores do hospital. E quando passei a parede da sala de operações, dei um salto no navio, dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio tinha alguma luz, e era como um favo de abelha, onde havia muitíssima gente, adolescentes, velhos, homens, mulheres que choravam, e com uns alaridos arrepiantes rangiam os dentes, e eu, cada vez mais aterrada, continuava a descer, tentando sair dali, e a luz ia se perdendo, e eu a vaguear naqueles túneis, com uma escuridão espantosa. E quando cheguei a essa escuridão, que não tinha comparação, a escuridão mais escura da terra, não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. Lá, essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheiro horrivelmente mau. É uma escuridão vivente, está viva, lá nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte eu estava desesperada, com vontade muito grande de sair dali. Essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então vi o chão abrir-se, como uma grande boca, grandíssima, estava viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio e debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador, horrível. Porque o mais espantoso era que dali de baixo não se sentia nem um pouco do amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me segurava para dentro, me sugava para dentro. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu sabia que se entrasse nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para a minha alma, a morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para o sempre. Mas nesse horror tão grande, quando estou para entrar, São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso, mas quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes, todos os seres imundos que habitavam ali. De imediato, atiraram-se em mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberto com tais criaturas. Eu gritava e gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Olhem que eu era ateia, mas ali comecei a gritar: almas do purgatório, por favor, me tirem daqui, por favor, ajudem-me. Quando estava a gritar, comecei a ouvir como choram milhares e milhares de pessoas. Vejo de repente que ali havia milhares e milhares de pessoas, jovens, sobretudo jovens, com tanto sofrimento. Percebo que ali naquele lugar terrível, naquele pântano de ódio e sofrimento, rangem os dentes, com uns alaridos e umas lamentações que me faziam estremecer e que não esquecerei jamais. Passaram alguns anos,
mas ainda choro e sofro quando lembro o sofrimento de todas aquelas pessoas. Compreendi que ali estavam muitas pessoas também, porque num segundo de desespero tinha se suicidado e estava naqueles tormentos, com aquelas coisas horríveis perto delas, rodeadas de demônios que as atormentavam. Mas o horrível desses tormentos era a ausência de Deus, porque ali não se sente Deus. Compreendi que aquelas que no momento de desespero tinham tirado a sua própria vida, tinham que ficar ali, naquele sofrimento, até que na terra passassem os anos que elas deveriam viver. Que todas aquelas pessoas que se suicidam saem da ordem divina. Aquelas pobres pessoas, sobretudo muito jovens, tantos chorando e sofrendo muito. Se soubessem o sofrimento que os espera, nunca tomariam essa decisão, a do suicídio. Sabem qual é o maior tormento lá? É ver como seus pais ou familiares que estão vivos estão chorando e sofrendo com complexos de culpa. Se eu o tivesse castigado, ou se não o tivesse castigado, ou se lhe tivesse dito, ou talvez não devia ter dito, se eu tivesse feito isto, aquilo, enfim, esses remorsos tão grandes que são verdadeiros infernos, que aqueles que os amam ficam cá, e ficam cá sentem, é o que mais os fazem sofrer. É o maior tormento deles, e é aí que os demônios se deleitam, mostrando nessas cenas. Olha como tua mãe chora, olha como sofre, olha como teu pai sofre, olha como estão desesperados, olha como estão angustiados, como se culpam e discutem, acusando-se um ao outro. Olha o sofrimento que tu causaste, olha como estão revoltados contra Deus, olha a tua família, isto tudo é por tua culpa. Essas pobres almas precisam é que aqueles que ficaram cá comecem um caminho de conversão, que mudem de vida, que façam obras de caridade, que visitem doentes e que ofereçam missas por almas daqueles que morreram. Essas almas beneficiam enormemente de tudo, se beneficiam enormemente de tudo isso. As almas que estão no purgatório já não podem fazer nada por si mesmas, nada, mas Deus sim, através da missa. Nós também devemos ajudá-las dessa forma. Eu, angustiada, compreendi que aquelas almas não podiam ajudar-me. E nesse sofrimento, nessa angústia, comecei a gritar novamente. Mas quem se enganou? Olhem que eu sou uma santa. Eu jamais roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu que antes de ficar arruinada, trazia os melhores produtos da Suíça, tirava e arranjava dentes e muitas vezes não cobrava, se não podia pagar. Eu fazia compras e dava aos pobres. Que faço eu aqui? Eu exigi os meus direitos. Eu que era tão boa que devia ir direitinha para o céu. O que fazia ali? Eu ia todos os domingos à missa, apesar de me considerar ateia e de não dar atenção ao que o padre dizia. Nunca faltava. Se faltei 5 vezes à missa ao domingo na minha vida, foi muito. O que é que eu fazia ali? O que faço eu aqui? Tirem-me daqui, tirem-me daqui. Continuei a gritar, aterrada com aqueles seres horríveis colados em mim. Eu sou católica, por favor, me tirem daqui. Quando eu estava a gritar que era católica, vi uma luzinha e, olhem que uma luzinha naquelas trevas é o máximo. É o maior presente que se pode receber. Vejo uns degraus por cima desse buraco e vejo meu pai, que tinha falecido há 5 anos, quase na entrada do buraco. Tinha um pouquinho mais de luz. E 4 degraus acima vi minha mãe, com muitíssimo mais luz e numa posição assim, como de oração. Quando eu os vejo, deu-me uma alegria tão grande que comecei a gritar: Pai, mãe, que alegria! Venham buscar-me! Venham tirar-me daqui! Pai, mãe, por favor, tire-me daqui! Suplico-vos, tire-me daqui, tire-me daqui! Nesse momento, meu corpo estava em coma profundo. Estava entubada, ligada às máquinas e agonizando. Já não me entrava ar nos pulmões. Os meus rins não funcionavam e só permanecia ligada às máquinas porque a minha irmã, que é médica, insistiu com os médicos para que me ligassem, alegando que eles não eram Deus.
porque eles achavam que não valia a pena. Eles falaram com a minha família. Disseram que não valia a pena, que era melhor deixar-me morrer tranquila, porque eu estava a agonizar. Mas a minha irmã insistiu tanto que eles permitiram. Sabem a incoerência? Eu defendi a eutanásia, o direito a morrer dignamente. Os médicos só deixavam entrar nesse sítio onde eu estava essa minha irmã, que é médica e que ficava permanentemente ao meu lado. Naquele momento em que a minha alma, que estava do outro lado, viu os meus pais, a minha irmã, que estava ao lado do meu corpo em coma, ouviu claramente quando eu gritei para os meus pais, toda contente, que me viessem buscar, que me viessem buscar. Talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ver uma pessoa inconsciente gritar ou dizer algumas palavras. Foi o que aconteceu comigo. Quase matei a minha irmã de susto, porque de repente comecei a gritar de alegria quando os vi e pedi que me viessem buscar. Então a minha irmã, que ouviu aquilo, assustou-se e gritou: "A minha irmã agora sim morreu." A minha mãe e meu pai vieram buscá-la para levá-la. "Vão-se embora, não a levem. Vão-se embora, por favor, mãe. Vai-se embora, pai, não a leve. Ela tem filhos pequenos, não a leve, não leve." Os médicos tiveram que tirar de lá, pensando que a minha pobre irmã estava a alucinar, que estava em estado de choque, até porque não era para menos, porque imaginem o que ela tinha passado. A morte do meu sobrinho e buscar o cadáver na funerária, a irmã que morre, não morre, que está viva, mas de hoje não passa, dizem os médicos. Ela andava há 3 dias naquela angústia, e ainda por cima sem dormir. Não era de admirar que pensassem que ela estava maluca e estivesse a alucinar. Agora, quanto a mim, imagine que alegria tão grande quando vejo os meus pais, naquele lugar, naquela situação tão horrível em que me encontrava, e de repente vejo os meus pais. Quando os meus pais olharam e me viram ali, vocês não imaginam que dor tão grande seus rostos revelaram, porque nós lá sentimos e vimos os sentimentos dos outros. Eu vi aquela dor que eles sentiam, aquele sofrimento tão grande. O meu pai começou a chorar tanto, tanto e gritou: "Minha filha, meu Deus, a minha filha não, a minha filhinha não." A minha mãe rezava, e quando olhou para mim eu vi a dor nos seus olhos, mas ao mesmo tempo nada lhe tirava a paz e a doçura de seu rosto, nem uma lágrima. Em vez disso, ela levantou seus olhos e voltou a olhar para mim. Eu compreendo com horror que eles não me podiam tirar dali. Isso só acentuou meu sofrimento, vendo-os ali compartilhando a minha dor, mas não podiam fazer nada por mim. Também compreendi que eles estão ali respondendo a Nosso Senhor pela educação que me deram. Eles eram os guardas que protegeriam os talentos que Deus me tinha dado, e eles, com a sua vida e seu testemunho, me deveriam proteger dos ataques de Satanás, e deveriam ter alimentado as graças que Deus tinha colocado em mim através do batismo. Todos os pais são os guardas dos talentos que Deus dá aos filhos. Quando eu vi o sofrimento deles, sobretudo do meu pai, eu gritei novamente desesperada: "Me tirem daqui! Eu não tenho culpa de estar aqui porque eu sou católica, me tirem daqui!"